Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos aqui na segunda aula de discipulado hoje, dando continuidade. Na aula passada a gente falou sobre o mandamento que Cristo deixou, que falamos bastante sobre amor, né? Dentro daquele tema, um novo mandamento nos dou: ameis uns aos outros, né? E se fizer o que eu vos mando, sereis meus discípulos. A gente debateu bastante sobre esse tema. E eu pensando nisso, eu falei, a gente precisa dar continuidade, porque esse tema ele é muito amplo. E daí eu coloquei como objetivo da gente discutir aqui João 6, que é uma passagem que fala sobre a multiplicação, uma passagem muito conhecida nossa, só que eu não sei se vocês já leram essa passagem com a ótica de discipulado, principalmente do líder de discipulado, né? A formação do líder. E aqui eu quero trabalhar bastante aspectos aqui com os irmãos, para a gente discutir bastante aspectos que tem nessa passagem de João 6, que é muito importante para o líder de discipulado, esses aspectos. É muito relevante esses aspectos para quem se propõe a fazer discipulado e ganhar almas, né? Eu vou ler aqui a passagem de João 6, e daí eu vou fazer uma introdução e abrir para a gente comentar a respeito. Então a gente vê aqui, João 6, a partir do verso 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois e encheram 12 cestos de pedaços, de 5 pães de cevadas que sobejavam, que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. É sobre esse texto que eu queria compartilhar algumas verdades com os irmãos aqui sobre a ótica do discipulado. A gente sabe que todo o ministério de Jesus, ele foi baseado em muitos milagres, em muitas curas, mas por trás do ministério de Jesus existia um propósito, que era dar almas, né? Que era propagar o novo reino. E qual que era a situação do contexto político dessa época? O contexto político e econômico dessa época, Israel estava debaixo do domínio dos romanos. Então eles estavam subjugados. Qual que era a visão dos romanos? Tirar tudo que eles podiam daquela nação em termos de recolher impostos, e não dava nenhuma assistência. Então quando você pensa em assistência pública, segurança, saúde, saneamento básico,
era tudo muito precário nessa época. E essa multidão, ela estava abandonada à própria sorte. Era dessa forma que se encontrava a nação de Israel nessa época. E quando Jesus ele vem trazendo o seu ministério, muitos até pensaram que ele seria a pessoa que iria lutar contra os romanos e revolucionar. Mas o reino que Jesus estava propagando era um reino espiritual. E eles, até os próprios discípulos, demoraram muito para enxergar isso. Só foram enxergar isso, de fato, após a crucificação e a ressurreição de Cristo. No primeiro momento, eles achavam que Jesus iria revolucionar ali o cenário político, o cenário social. E daí a multidão seguia Jesus, porque via em Jesus esperança. Muito por conta dos milagres que ele fazia, muito por conta das curas, da ressurreição de mortos. Então a multidão, eles se apegaram em Jesus como uma âncora, como uma esperança. Tá? E que Jesus queria era, na verdade, propagar o reino, a salvação, a libertação espiritual. Né? E todo o ministério de Jesus foi baseado nisso. E nesse texto que a gente leu, analisando a ótica do discipulado, o que a gente vê aqui? Primeiro, Jesus tem um particular com seus discípulos. A gente vê aqui, depois disso partiu Jesus. Jesus já estava curando, já estava libertando, já estava numa atuação com bastante esforço, e Jesus tinha tirado um momento para reservar para os seus discípulos, um momento, vamos dizer, de descanso, um momento particular com eles. E a gente vê isso, que Jesus ele passou para o outro lado do mar, só que a multidão seguia, a multidão estava atrás de Jesus. Só que Jesus ele subiu no monte e assentou com os seus discípulos. Então, Jesus no monte e a multidão lá embaixo. Quando a gente começa a desmiuçar aqui o texto, diz isso. A multidão estava lá embaixo. E o que me chama a atenção é o versículo de número 5, que aqui a gente começa a tirar as primeiras lições de todo líder de discipulado, toda pessoa que se propõe a discipular, que diz assim, então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão. Então, primeiro aspecto, Jesus, ele estava num momento particular. O que a gente aprende aqui com a primeira lição para toda pessoa que quer ser um discipulador? Discipulado é renúncia. Essa é a primeira lição que a gente tira desse texto. Jesus, no momento de descanso que ele estava com seus discípulos, no momento particular, ele levantou os olhos e viu uma grande multidão. Então, a primeira lição que a gente tira aqui, muitas vezes nós, como líderes de discipulado, vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Essa é a primeira aspecto. Se Jesus, no momento que ele tinha de particular, de descanso com os seus discípulos, ele parou tudo para olhar a multidão, por que nós, que somos seus discípulos, muitas vezes não conseguimos abrir mão do nosso particular, da nossa vida particular, para poder fazer isso aqui que nós estamos fazendo? E que vai muito além. Que a gente vai meditar aqui e a gente vai falar, meu Deus, isso aqui é muito pesado. Mas é discipulado, é o preço do discipulado. É verdade. Então, o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção é o discipulado, ele tem um preço. Que é muitas vezes abrir mão do nosso particular, ceder um pouco do nosso tempo para fazer o discipulado. Quando fala aqui, o versículo de número 5, ele fala duas coisas importantes aqui. Primeiro, que ele levantou os olhos, tá? E depois que ele viu. Não é a mesma coisa? Parece que é a mesma coisa, levantando os olhos e vendo. Esse levantando os olhos, ele fala de tirar o foco
só do eu. Ele fala de tirar o foco do egoísmo. Né? Jesus estava ali, ó, concentrado com o foco nos seus discípulos. Só que ele levantou os olhos e percebeu que ali tinha uma necessidade maior, que é extrapolado ali. Isso vem muito de encontro à nossa igreja. Muitas vezes nós estamos acomodados, só estamos olhando para aquilo que está ao nosso redor. Que é o quê? Muitas vezes é participar dos cultos, é participar de um ensaio, que não é errado, faz parte do nosso dia a dia, mas nós não conseguimos enxergar além. Que tem almas, que tem pessoas que estão ao nosso redor, vê a multidão com fome, que está precisando de ajuda, e muitas vezes a gente não muda o foco. Então, a primeira palavra que levantar os olhos fala do quê? De mudar o foco. Para ser um discipulador, eu não posso ficar apegado só na minha rotina de crente, só na minha rotina de cristão, que é o quê? Vim para o culto, vim para a escola dominical, tudo isso é importante, mas ser um discipulador exige algo mais, que é o quê? É olhar em direção à multidão, é a conscientização, esse levantando os olhos eu preciso me conscientizar que eu preciso fazer algo mais para Deus. Eu preciso fazer algo mais por Ele. Porque a necessidade é muito grande. Tem gente morrendo. Todo dia tem gente indo para o inferno. Todo dia tem gente sendo arruinada por Satanás. E nós temos o poder de mudar essas vidas. Esse poder foi concedido a nós. Esse levantar os olhos, ele fala disso. Mudança de foco. Quebra de paradigma. Olhar assim, puxa vida, o que é mais importante para mim? É ganhar almas, e isso é uma reflexão geral na igreja, tá? Como um todo, no contexto. Porque assim, a gente pode ter congresso, a gente pode ter, se não tiver salvação de almas, perdemos a missão principal da igreja. Se a gente não ajudar o próximo, se a gente não mudar o estado de vida de uma pessoa, não tem propósito. Então, o primeiro passo que eu queria chamar a atenção de vocês é o versículo número 5, levantando os olhos. Significa o quê? Eu não estou com foco só no monte, mas eu estou também com foco na multidão. Tá? Esse vendo já é mais profundo do que só levantar os olhos. Esse vendo, ele está falando do quê? Não adianta eu só estar consciente que eu preciso fazer discipulado, mas eu tenho que conhecer o estado das ovelhas. Eu tenho que saber, puxa vida, esse irmão ele está com um problema na casa dele. Esse irmão está com uma dificuldade. Esse irmão está com problema no casamento. Esse irmão está com problema com filhos. Esse irmão está com problema de relacionamento. Ele está precisando muitas vezes de uma assessoria financeira. Ele está precisando de uma palavra amiga. Ele está precisando de orar. Ele está precisando que eu ore com ele. Esse vendo, o levantando os olhos, ele direciona o foco. Eu preciso discipular. Eu preciso fazer a obra de Deus. O vendo vai muito além. Aí eu já estou envolvido, mas eu começo a me comprometer. Eu começo a me comprometer com o discipulado. Onde eu falo assim, puxa vida, esse irmão, pegando um exemplo, o irmão Carlos, puxa, ele precisa de uma orientação em determinadas áreas, com base na palavra. E eu, como um discipulador, como um líder de discipulado, eu posso levar boas novas. Eu posso mudar. Vocês percebem, gente, que uma palavra, uma hora que você se dedica, você pode mudar uma vida? Você pode mudar um casamento? Você pode, muitas vezes, dar uma palavra que vai fazer toda a diferença na vida de alguém? E é essa a missão do discipulado. Nós somos chamados para fazer diferença na vida das pessoas. Isso é muito nobre. E Jesus, quando ele levanta os olhos, ele fala, puxa, o foco tem que ser a multidão. Além de ter o foco na multidão, ele olha, ele vê. E o que ele viu? A multidão está com fome. A multidão está sem amparo político. A multidão está sem amparo religioso. A multidão está debaixo do domínio dos romanos. A multidão não tem um serviço de saneamento, de saúde para ajudar eles. Não tem ninguém, eles estão perdidos como ovelhas sem pastor. Eles estão ao léu, eles estão à própria sorte.
Então Jesus ele teve essa sensibilidade que todo líder de discipulado precisa ter. Ele precisa olhar as pessoas e captar. Poxa, por que a pessoa veio na igreja? Qual que é a necessidade da pessoa? Aonde que eu posso ajudar essa pessoa a ser diferente? Seja numa oração, seja no trabalho no lar, seja no trabalho de convencimento. Então Jesus ele tem essa percepção. E daí ele pergunta para os seus discípulos, né? Ele olha, ele vira para os seus discípulos, e aí? O que vocês vão fazer? Precisa dar de comer para essa multidão. O que vocês vão fazer? Aí os discípulos ficaram desesperados. Puxa vida, como que eu vou fazer? Porque geralmente quando a gente chama para o discípulo, mas como que é isso? Como que eu posso fazer? Né? Eu encontro dificuldades, eu encontro barreiras, né? Mas Jesus ele vem para quebrar toda barreira. Amém. Ele vem para quebrar toda dificuldade, né? E daí eles começam a... Jesus deixa a pergunta no ar, né? Onde compraremos pão? Jesus pergunta, disse a Felipe, onde compraremos pão para eles comer? E essa pergunta, ela está presente até os dias de hoje. Aonde compraremos pão para dar para essa multidão? É verdade. Como que a gente vai alimentar essa multidão? De que forma? Será que a gente vai ficar indiferente? Jesus estava dizendo para eles, gente, vocês não podem ficar indiferente. A multidão está aí. A gente precisa dar alguma coisa para eles. Não é simplesmente vai embora, vira as costas. Entendeu? O que Jesus estava dizendo para eles era isso. E daí fala, ele queria experimentar eles, né? Só que surte efeito. E daí Felipe já pensa, puxa, nem 200 dinheiro, não tem recurso, não tem como. Já pensou muito grande, né? Nosso problema muitas vezes é esse. A gente quer começar muito grande. Mas aí tem que começar com o que nós temos. Começar pequeno. Começar com o que temos. O que a gente tem? 4 pessoas? 3 pessoas? 2? Vamos começar com 2. Vamos fazer alguma coisa. Né? Vamos sair da inércia. Né? Porque Jesus queria despertar nisso, era ele. Neles era isso. A gente precisa sair dessa inércia. A gente precisa fazer a diferença. Entendeu? A gente precisa fazer alguma coisa por eles. Aí, rapidamente, eles acharam alguém anônimo. E sempre é assim. Jesus não está buscando um grande pregador para fazer discipulado. Não está buscando um doutor em teologia. Não está buscando um grande cantor. Ele está buscando alguém que esteja disposto. Isso fala de disposição para fazer o discipulado. O líder de discipulado tem que estar disposto. E daí, de repente, sai um jovenzinho. Né? Olha, eu trouxe um alimento para mim comer aqui, para eu mesmo comer. Aqui, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Daí alguém pergunta, mas o que é isso para tanto? Aonde tiver alguém disposto a fazermos, Jesus está disposto a cooperar, a abençoar. Conta-se uma passagem, uma história, uma ilustração. Fizeram uma experiência uma vez, até você já deve ter visto esse vídeo em algum lugar, de um mendigo que estava com muita fome, né? De alguém, primeiro que alguém vai todo maltrapilho para um shopping, para uma praça de alimentação no shopping, e daí ele chega para as pessoas que estão comendo e fala assim, me dá um pedaço aí do seu lanche, ou me dá um pouco da sua comida, e mostra a reação das pessoas. Não, estou comendo, esse cara é trabalhando. Agora não dá. E todo mundo desprezando aquela pessoa que está pedindo alguma coisa para comer. Né? Aí mostra essa mesma pessoa indo para um mendigo que tinha acabado de ganhar ali uma pizza. Né? Aí essa pessoa chega para esse mendigo e fala, eu estou com fome, você não pode me dar alguma coisa para eu comer? E essa pessoa fala, não, claro, senta aqui comigo, come um pedaço da minha pizza. E qual que é a reflexão que a gente tira nisso? Muitas vezes nós somos nos melhores lugares, nas melhores posições, comendo uma boa comida espiritual, que é a palavra de Deus,
mas nós não estamos dispostos a dividir com aquele que está precisando. Isso é muito pesado. Isso é muito duro. Né? Porque nós estamos tão focados em receber a palavra, receber coisa boa, mas nós não estamos ocupados demais para dividir com aquele que precisa. Mas o que Cristo está buscando? Nós que somos miseráveis, pecadores, tidos como mendigos, que nós estejamos dispostos a dividir o pão, a dividir aquilo que nós recebemos, na condição de vaso frágil, na condição de pecador que somos. Temos disposição para dividir aquilo que Deus tem nos colocado, que é o pão, que é a palavra. Nós não podemos negar isso. Mesmo que nós temos tão pouquinho, numa condição de mendigo, que nós somos pobres, miseráveis, pecadores, mas a graça de Deus nos aperfeiçoa, para que ninguém fique com fome. Né? E o que Jesus faz? Ele faz isso. Só que nós vamos se assentar aqui. Se assenta todos aqui em fila. Aí, qual que é a ilustração? Eu pego o pão, Jesus da graça, parte o pão e ele dá na mão do discípulo. E aí que acontece o milagre. Quem nos dá é Deus. Ele é a nossa fonte. Se ele colocar na tua mão, irmão Rogério, pode dar, pode passar para o próximo, que não vai te fazer falta. E ele vai te dar mais. Então, imagina a cena. Eu te dou o pão aqui para você, você dá para o próximo. Aí depois você volta para mim. Eu te dou o pão de novo. Porque quem está repartindo, quem que é a fonte inesgotável? É Cristo. Então, nele sempre vai ter alimento. Aleluia. E se nós vamos buscar ao pé dele, então ele dava para o discípulo distribuía. Ali o discípulo voltava, dava de novo. Eram 5 pães, mas na mão de Jesus, ele fez a multiplicação. Aleluia. Nós não temos que se preocupar com o como, porque o como pertence a Deus. Nós temos que simplesmente buscar para entregar. E esse é o sentido do discipulado. Nós buscamos de Deus, estamos aqui buscando de Deus, aprendendo para quê? Para guardar para nós mesmos? Não. Para entregar. Aleluia. É esse que é a coisa linda do discipulado. A gente recebe de Deus para entregar. Olha que prazer. Para mim é prazeroso estar aqui com vocês compartilhando isso. Porque Deus me deu essa visão aqui sobre esse texto e eu estou aqui compartilhando. Amém, Jesus. E da mesma forma que vocês possam compartilhar isso com outras pessoas. E daí eles ficaram maravilhados com Jesus, porque que milagre que ele estava fazendo ali. Através de alguém que estava disposto, que colocou na mão dele, aleluia. E daí ele foi multiplicando. Imagina o orgulho daquele rapazinho, né? Puxa vida, eu coloquei 5 pãozinhos na mão de Jesus e 2 peixinhos, e ele multiplicou. E assim é na nossa vida, irmão. Se a gente se dedicar nessa obra de discipular, a fazer essa obra como ela tem que ser feita, Deus ele vai multiplicar. Ele só está buscando assim. Cícero, posso contar contigo? Você tem algum pãozinho aí guardado para você mesmo? É como foi o conceito lá daquela viúva, né? Que não tinha nada na casa dela, só tinha uma porçãozinha para ela e para o filho. Aí chega o homem de Deus lá e fala: faz primeiro para mim. Aquele homem representava Deus. Faz primeiro para mim. E daí quando ela faz para ele e dá para ele, a multiplicação acontece. O milagre acontece. Assim é na nossa vida. Se a gente se dedicar ao discipulado, nós vamos colocar esse propósito na mão de Deus e Deus vai multiplicar em todas as áreas. Multiplicar na vida espiritual, multiplicar na vida financeira, na vida conjugal, vai multiplicar em todas as áreas. Mas nós temos que estar dispostos, coração desprendido, a realmente fazer essa obra do discipulado, fazer com que a alma se chegue ao reino de Deus, não medir esforços, né? Porque aquele rapaz podia pensar assim: puxa, mas isso aqui é para mim, né? Se eu der isso aqui, eu vou ficar com fome. Mas ele confiou, né? Ele confiou totalmente. Então era isso que eu queria compartilhar com os irmãos desse texto, que é muito lindo, e abrir aqui para
para os comentários, né? A gente tem aqui um tempo limitado para gravar esse conteúdo, mas abrir aqui para os irmãos colocar a visão de vocês, se vocês já tinham lido esse texto com essa perspectiva, se vocês já tinham observado que isso aqui se aplica muito ao discipulado, né? Que Jesus coloca na mão dos discípulos e os discípulos eles têm que dar para quem está precisando, né? E quando ele faz isso, ele vai multiplicando. E o detalhe, né? Depois sobra 12 cestos. Quantos que eram os discípulos? 12. Ou seja, sobrou um para cada ainda. Quer dizer, quando eu estou disposto a colocar na mão de Jesus e fazer a obra dele, sempre vai sobrar em abundância na sua vida. Aleluia. Você que é um líder de discipulado. Sempre Deus vai prover para sobrar na sua vida. E isso é maravilhoso quando a gente olha dentro dessa ótica. Eu quero abrir aqui, vamos aproveitar esse tempo, que o nosso tempo é curto. Que horas são agora aí? A gente tem que parar. 20, 30. A gente tem que parar aqui umas 9h15 para o pessoal montar aqui a sala para outro trabalho que vai acontecer. Mas eu quero compartilhar esse texto bíblico com vocês, começando pela nossa irmã Islaine aqui. Fala um pouquinho do que você enxergou nesse texto, você já tinha visto esse texto com essa ótica. Vamos compartilhar essa experiência. Não tinha visto ainda com essa ótica, mas aí o pastor mesmo, né, ensinando aí me chamou a atenção aqui, porque acontece muito com a gente, nessa do repartir. A gente está vivendo o ano da fé, estamos vivendo agora o ano da fé, e o pastor ele tem ministrado muito sobre isso. A gente tem contato com pessoas na empresa, temos contato com as pessoas na vizinhança, temos contato com as pessoas o dia inteiro. E muitas das vezes a gente se pega em situações com pessoas passando por muita dificuldade. A gente recebeu na segunda-feira, a gente recebeu no domingo uma palavra abençoada que talvez não, porque sempre serve para nós, né? E o irmão está numa situação, não é irmão, mas ele está passando por um momento difícil. Eu tenho a oportunidade de começar com ele um trabalhar de Deus na vida dele, e muitas das vezes, não são poucas, muitas das vezes passa batido e aquilo serviu para mim, e eu não repasso para o meu irmão, né? Então eu acho que dentro desse texto e da parte do dividir, eu preciso começar a dividir isso, porque talvez aquela pessoa futuramente ela venha para a casa do Senhor, ela se converta por uma palavra que eu liberei para ela de fé, de esperança, e muitas das vezes não acontece isso. Mas eu falei para o irmãozinho, tá, mas e aquele que estava necessitado? Pegando um parênteses nisso que a irmã falou, uma vez aconteceu uma situação comigo. Eu trabalhava numa multinacional de tecnologia bem grande, e daí você fica inibido, né? São pessoas assim, num alto nível, tal, que tá ali. E daí eu vi que um rapaz estava triste, até da área comercial. E daí eu falei, ô fulano, por que você está meio tristonho hoje, cabisbaixo? Tenha fé, meu amigo, que as coisas vão melhorar. Aí ele olhou para mim e daí eu vi que o olho dele encheu de lágrimas, né? E daí ele falou, rapaz, eu estou numa situação bem complicada, estou com alguns problemas pessoais, a minha sogra está com câncer, realmente a situação não está fácil, e eu novo de empresa, toda a pressão aqui no ambiente de trabalho. Daí eu virei para ele, foi na hora, assim, sabe quando você nem pensa? Eu virei para ele e falei assim, fulano, na hora da adversidade, você não pode ficar dessa forma, porque senão a sua força vai ser pequena. Tenha fé que Deus ele é poderoso para mudar a situação, né? Tem uma igreja perto da sua casa? Busca Deus, se apega com Deus, que eu tenho certeza que Deus pode mudar essa situação da sua sogra. Se ela tiver fé, ela pode receber a cura, ela pode ser curada e ser liberta. E outra coisa, levanta a cabeça. Se você se abater no dia da adversidade, vai ser pior. Levanta a cabeça, ânimo, não adianta nada você ficar dessa forma, isso vai ser pior para você. Crepaldi, né? Eles me chamam de Crepaldi. Crepaldi, muito obrigado por essa palavra, nossa, e eu vi que o olho dele encheu de lágrimas, ficou emocionado. Eu falei assim, rapaz, esse é o mínimo que eu posso fazer por você.
né? Mas é se ele crê nessa palavra. Depois ele veio me contar o testemunho. Ele falou: olha, depois daquela sua palavra, eu estava meio afastado da igreja. Nós somos de uma igreja batista, a igreja que ele frequenta, e a gente se apegou, começou a estudo, e minha sogra está curada. Está liberta. Graças a Deus, passou lá pelas químio, a nossa vida está mudando, a gente está indo para a igreja, por uma palavra, né, que é o dividir, que é dar o dividir. Agora, se ele segura isso para a gente, como é que fica? Você pode fazer a diferença na vida de alguém. Uma palavra pode mudar tudo. Né? O que a gente não pode é se acomodar. E daí desenvolve também o relacionamento, né? Exatamente. Porque o pastor lançou uma palavra, o rapaz se abriu, contou a vida dele. E aí é daí onde começa um relacionamento, que começa a discipular. E eu já só vou falar o outro ponto aqui do jovem. Ele estava seguindo Jesus. Tá. Então ele sabia que o Senhor operava milagre. Então eu acredito que quando ele deu aqueles pãezinhos e aqueles peixes, ele deu em paz. Ele pode até ter indagado: poxa, eu trouxe para mim, mas eu estou na turma dos que está seguindo Jesus, alguma coisa ele vai fazer. Dentro dele, porque para uma pessoa, sendo jovem ou não, ter uma atitude dessa na condição que eles estavam, o menino já tinha dentro dele um sentimento de discipulador, tá entendendo? De dividir, ainda que ele não soubesse, né? Porque ele estava começando a seguir Jesus, ainda que ele não soubesse, mas já tinha algo dentro dele que despertava ele para isso. Não, eu tenho, ninguém tem, mas eu tenho, então o que eu tenho eu vou dar. Olha que interessante essa análise que a irmã fez. Você vê que dentro de um texto é multiforme graça, né? A gente consegue ter várias percepções. Existe uma diferença. Tem muitos que estão seguindo Jesus, mas não são discípulos. O discípulo, ele entrega tudo. Essa é a diferença. Quando ele entregou, ele deixou de ser seguidor e passou a ser discípulo. Você percebe? Ele passou a se comprometer com Jesus. Você pode ter muitos amigos que te seguem na rede social, que te seguem no dia a dia, que te acompanham. O que é seguir? Acompanhar de longe, né? Ele está ali, está vendo o movimento, está vendo... Sem compromisso. Sem compromisso. Agora, a partir do momento que você entrega o que você tem para Jesus, você sai da condição de seguidor e passa a ser um discipulador, um discípulo. Fala: não, eu estou me comprometendo com Jesus. E daí Jesus opera no milagre. Muito bem observado. É isso, pastor. Ótimo. Glória a Deus. Não, esse texto é muito rico, né? Mas eu vou citar 2 pontos. Os irmãos falam um pouquinho mais alto. Tá. Eu só vou citar 2 pontos aqui também. Sobre o primeiro, sobre o entregar, né? Porque quando o pastor foi muito feliz no apontamento, que falou que o discipulado nos tira da zona de conforto, né? E aí veio automaticamente na minha mente Elias. Elias está para ser arrebatado e ele tem que passar algo para um discípulo dele, né? Só que aí você pensa, imagine, se a gente vai viajar, a gente sabe que vai viajar, vamos pensar assim, suponhamos que o pastor vai viajar sábado, e aí o pastor, hoje já é quarta, o pastor tem 2 dias para se arrumar. Então, teoricamente, o pastor vai se arrumar nesses 2 dias, para no sábado ele estar preparado para a viagem dele. E Elias fazia o quê? Visitava as escolas de discípulos. Porque se você for pesquisar, você vai ver que ele falava para eles: olha, fica aqui que eu vou a Betel, fica aqui que eu vou ao Jordão, fica aqui que eu vou a Gilgal, fica aqui. Mas ele ia fazer o quê? Ele ia visitar as escolas de profeta. Ao ponto que quando Eliseu passava, os discípulos dos profetas falavam para ele: olha, tu sabe que hoje o meu Senhor tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Tá certo, calai-vos, eu também sei. Então, entra nisso que o pastor falou, que ele não estava na zona de conforto, mas ele sabia que ia ser arrebatado, ao ponto que ele olhou para Eliseu e falou assim: olha, o que tu quer que eu faça antes que eu seja tomado de ti? Eliseu vai e pede, e aí ele fala: olha, é dura coisa que diz, se tu vê, se fará, se tu não vê, não se fará. Mas o trabalho continua, o discipulado, e muitas vezes a gente,
não quer, a gente não quer isso. Né? A gente tem uma viagem, a gente tem, como o pastor falou, a gente vem aqui no domingo, na segunda-feira, a gente se alimenta com uma palavra tremenda, a gente quer ir para casa e ficar mastigando ela a semana inteira. A semana inteira. Tem um ditado muito interessante que se fala no meio do discipulado, que é o quê? Um crente que se alimenta e não repassa, ele fica mastigando a palavra durante vários dias até engolir ela de novo. Ele não passa para fora, ele não põe para fora. Né? Ele fala, olha irmão, eu aprendi domingo, eu aprendi segunda, eu aprendi tal dia do discipulado lá com o pastor Anderson, que a Bíblia diz assim, que Jesus fez assim. É você entregar... Está obeso espiritualmente. Exato, entendeu? E o outro ponto é esse fato de quando você entrega, você não tem falta, né? Aqui não pode, a gente pode colocar várias coisas, inclusive o nosso tempo, entendeu? O nosso ânimo, sabe? Né, tem um ditado que corre no meio dos discipuladores que diz assim, ó, quando você ama o que faz, não é trabalho, é prazer. Entendeu? Então muitas vezes a gente fala, mas hoje vai ter discipulado de novo, né? Só que, na verdade, quando você ama vidas, quando você está apaixonado pelas almas, você quer estar aqui. Porque você sonha em passar o que você recebe aqui para eles. Que aí, no caso, é a revista, né? As 12 lições da Essa é a base. Essa é a base de tudo. Então, a gente não fala. E por isso que a gente estruturou o trabalho dessa forma, entendeu, irmãos? A gente discute a palavra, trata dificuldades que vocês possam ter dentro do discipulado, para que vocês saiam daqui e apliquem. Não adianta nada a gente ficar aqui debatendo e não colocar em prática. Eu acho que o básico aqui é uma base de apoio, é uma base para tirar dúvida, para orientar, para trazer uma palavra, para a gente discutir em cima de um tema. Sim. Mas, além de tudo isso, que te capacite para ir. E daí ide, ensinai, batizai e ensinai. A gente está fazendo aqui o segundo ensinai, né? Estamos ensinando para que vocês possam ir. Amém. E discipular. Bom, Carlos, quer comentar alguma coisa? Tua primeira vez aqui na aula de discipulado. O que você achou? O que você já viu desse texto? Enfim. Eu acho bem interessante porque é o seguinte, como o pastor falou no começo, a gente vai ter uma visão diferente do que a gente já está acostumado a ler. A palavra de Deus é tão interessante que é o seguinte, que cada vez que você lê ela, você tem um entendimento diferente. Você nunca tem o mesmo entendimento. Pode ter uma coisa ou outra, mas Deus sempre te leva para um caminho diferente. Você vai entendendo algo. Como o pastor disse, levantando os olhos e vendo, se você parar para pensar da forma que o pastor falou, realmente é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. Dos pontos. Acho que o mais difícil de tudo não é você passar para frente, é você sair da sua zona de conforto. Porque a gente está tão acostumado a montar o nosso mundo, o nosso canto, o nosso jeito, que a gente fica ali, aqui tá bom pra caramba, vou ficar aqui, então tá ótimo, aqui tá beleza. Então, para a gente sair dessa zona de conforto é muito difícil. Mas veja, dentro desse aspecto que o irmão está colocando, quando Deus chamou alguém, pode ver dentro da Bíblia, Deus sempre chamou alguém ocupado, que é exatamente para quebrar essa zona de conforto. Vamos ver, quando ele chama Gideão, o que Gideão está fazendo? Ocupado, malhando trigo no lugar. Mas Deus queria chamar ele para algo maior. Quando Deus chama Davi, o que Davi está fazendo? Ocupado cuidando das ovelhas do pai lá no campo. Quando Deus chama Moisés, o que Moisés está fazendo? Estava ocupado cuidando das ovelhas do seu sogro. Né? Então, quando Eliseu é chamado, o que ele está fazendo? Está lá na 10ª junta de boi arando a terra. Ou seja, Deus sempre vai chamar alguém que está muito ocupado. Né? Se eu perguntar aqui para os irmãos têm ocupação, com certeza tem. Mas os irmãos estão abrindo tempo para falar assim, Deus, opera através de mim. E é exatamente isso que faz a diferença. É deixar Deus te conduzir por um caminho que Ele quer. E não pelo caminho que você está acostumado. É tremendo demais. Isso é muito tremendo. É que a gente possa pedir graça para Deus para que Ele cumpra em nós o seu propósito. Né?
Porque a gente fala a gente, mas a gente vê bastante também. Eu costumo falar para as pessoas, quando a gente vai para um culto e pega aquele culto maravilhoso, avivado, que Deus fala, porque com todo culto Deus fala, né? Só que às vezes nós não estamos preparados para poder ouvir Ele. E às vezes a gente vai pensando, não, quero uma resposta de tal coisa, mas você chega lá assim, né, como o pessoal costuma dizer, não é pastel, você chega lá, pronto, a reunião está pronta, né? Você tem que ter um preparo antes de você vir para o culto, do seu dia a dia, para Deus poder falar com você, você sentir realmente a presença de Deus. O que acontece muito é que quando o culto acaba, parece muita gente, quando sai do templo, né, da igreja, o culto se encerra ali. Ali para frente parece ser outra vida, outro, dá continuidade do que ele estava antes, entendeu? Eu costumo falar para as pessoas assim: o culto acabou aqui no tempo, mas leva o culto para casa, leva o culto para o trabalho, leva o culto para o dia a dia. Porque Jesus disse que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. O mínimo você tem para dar, um conhecimento, ou uma ajuda, ou uma palavra, alguma coisa tem. Mas eu acho que tudo envolve. Sabe, meu Carlos, esse é o grande desafio de nós cristãos. Tá? Nós vivemos uma vida de gigante no culto e uma vida de anão. Exatamente. Fora do culto, entendeu? E o discipulado, a formação de líderes de discipulado, qual que é a importância desse trabalho? Ensinar com que nós aqui, que somos líderes de discipulado, tenhamos uma vida de experiência com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, de devocional, de leitura da palavra, de oração, de jejum. Para quê? Para que a gente possa ensinar outras pessoas a ter esse mesmo nível de relacionamento com Deus. E não só vir no culto. Vir no culto, ele é importante, principalmente para a gente se formar como igreja, ter a comunhão com os irmãos, mas é isso que o irmão falou. Não adianta vir no culto, receber a palavra, sair daqui e depois eu ter uma vida distante, fria, sem relacionamento. Eu acho que o propósito desse grupo aqui de formação de líderes discipulados é exatamente esse. Vamos formar uma base, vamos ter um período para discutir a palavra de Deus, para a gente orar junto, para se fortalecer como discipuladores e para ganhar almas. Esse é o objetivo. Porque, gente, se a gente não tiver uma vida impactante, uma vida de transformação, desculpa, eu estou perdendo meu tempo. Eu estou na igreja simplesmente porque é um clube, é uma reunião social. Vida cristã é muito mais que isso. Como você vai ganhar uma alma se você não tem um exemplo, né? Para Tem que ter um mostrar. exemplo de vida. Exatamente. É difícil, A realmente. tua vida tem que ser um exemplo. Ou às vezes nem abre a boca, né? Nem fala de Jesus em lugar nenhum para ninguém. Então, você pode ser a pessoa mais crente do mundo, né? Dentro da igreja. Mas se lá fora você não consegue passar isso, você não está fazendo o que Jesus mandou você fazer. É só mais um. Exato. Tem um estudo psicológico, estou até cortando o irmão aqui. Tem um psicólogo que fez um estudo da mente dos 12 discípulos de Jesus. E por incrível que pareça, o mais preparado, o mais capacitado, o mais provável de ter sucesso era Judas. Você vê? Nem o outro prestava. E foi o único que não serviu. Por quê? Aí entra o que o pastor falou aqui. É os anônimos que Deus usa. Porque esses são simples, esses amam de verdade. Esses fazem, entendeu? Porque Deus busca pessoas que realmente queiram se comprometer, queiram ter uma intimidade com Ele e queiram não guardar só para si, que queiram compartilhar, queiram ajudar outras pessoas. É isso, mostrando o caminho da verdade. Né? É isso aí. Cícero, irmão Cícero. Amém. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz de Deus, amém? Amém. E para você que vai ser alcançado por esse vídeo, preste bem atenção para que você entenda que a palavra do Senhor, ela é uma fonte que jamais vai esgotar. Exatamente. Então, nós estamos aqui na noite desse dia, né, reunidos para discutir a respeito da palavra do Senhor e aprender um com o outro, trocando assim as nossas experiências e levar ela aos necessitados. Dentro do texto que o pastor Anderson leu sobre a multiplicação, eu estava vendo aqui sobre a parábola do semeador, né?
Marcos 4, onde fala que Jesus, ele fala assim, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se multidões a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastados da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia, assim lhe ensinava muitas coisas. Eu não vou continuar, que aí fala por parábola, né? Mas nós vemos aqui, irmão, que Jesus ele é o centro. Jesus ele deu o exemplo de ensinar. Jesus ele nunca se cansou de ensinar. E mais, Jesus ele nunca se reteu poderia ser para uma pessoa. A Bíblia fala que diz que Jesus ele faz uma viagem e ele passa por Gadá, né? Para libertar uma pessoa, que é o gadareno, né? Então ele poderia muito bem mudar o foco da viagem dele. Não, para que eu vou passar lá? Mas ele passou lá apenas para salvar uma pessoa, a ponto de quando ele salva esta pessoa, ele é expulso. Ninguém queria ele ali. Por quê? Porque o material, muitas das vezes, tira as pessoas do foco da palavra do Senhor, de aprender de Deus. Esse exemplo que o irmão está dando é um exemplo muito rico, que fala do gadareno. E olha que interessante. Uma pessoa que você ganha para Jesus, você não sabe quem que você está ganhando. Você pode ganhar uma pessoa que pode ser um grande ganhador de almas, que pode fazer a diferença. Quando Jesus ele ganha, ele liberta aquele homem que era terrivelmente demoniado, até pelas pessoas que conhecem a história daquele homem, ele fala: Jesus, deixa eu te seguir. Jesus, não, fique aqui para dar testemunho. Jesus estava ganhando a cidade inteira, através da vida de um homem. Então, por isso que é muito gratificante você ver Jesus. Coisas que você planta aqui, você ganha uma pessoa para Jesus, você ensina, você discipula, você faz dela um discipulador, você não sabe que frutos que ela vai dar. Ela pode ganhar muitas outras, e indiretamente você está responsável por isso. Olha que coisa maravilhosa. Você ganhou uma pessoa hoje, essa pessoa ela foi lá, se tornou um pastor, se tornou um evangelista, se tornou um discipulador, ela está ganhando outras pessoas. Quando você ganhar o seu galardão lá no céu, você vai ter participação do galardão pelaquela vida e por todas as vidas que ele ganhou, porque indiretamente você foi o pai na fé daquela pessoa. Essa é tremendo demais, entendeu? Quando Jesus ganha o gadareno, ele ganha a cidade de Gadá inteira para o reino de Deus. Então nós vemos, irmão, que às vezes aquela pessoa ela está passando uma certa dificuldade, como o pastor mesmo mencionou aqui do rapaz lá do trabalho, e muitas das vezes aquela pessoa está passando por uma dificuldade e você tem a palavra-chave, você tem a semente na mão, você tem o pão da multiplicação, mas o fato de você não querer pôr esse pão na mesa, ou seja, em outras palavras, compartilhar este pão, você impede aquela pessoa sair da zona de conforto dela, ou quem sabe da situação que ela está passando. Porque eu aprendo aqui, irmão, com essa parábola, com essa passagem da multiplicação, eu aprendo uma coisa diferente, um pouco diferente, mas que porque a palavra do Senhor ela é assim, você lê, ele lê, o outro lê, e dali vai ter vários discernimentos, porque ela é viva, ela transmite vida. E eu vejo assim, que quando o Senhor entrega essa semente, como ele entregou na mão dos discípulos, falar aqui, ele deu graça, ele partiu e entregou na mão deles.
para que eles distribuíssem. Se eles se retessem lá, eu estou cansado, mas você distribui por mim. Hoje eu trabalhei demais, eu estou muito cansado, eu preciso sentar um pouco. Aí, o que ia acontecer? O pastor fez uma pergunta aqui, o pastor disse assim, quantos cestos sobrou? 12 cestos. Quer dizer, se um deles se retém dentro do cansaço, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem cansaço, todo mundo tem problema, todo mundo tem coisas para resolver. Se ele se retém, não ia sobrar 12 cestos. Não é verdade, pastor? Não ia sobrar 12. E outro ponto aí, dentro disso que o irmão está falando, é que é um trabalho em equipe, né? Exatamente. Um disponibilizou o alimento, Jesus fez a multiplicação e os discípulos distribuíram. Então, o discipulado não dá para ser diferente. Ele tem que ser um trabalho em equipe. Olha aqui, a gente está fazendo um trabalho de formação, daqui a pouco a gente vai ter uma sala de pessoas sendo discipuladas, tem um trabalho de integração de novos crentes, que está chegando na igreja, então é um trabalho em equipe. Então nós vemos aqui, irmão, que o primeiro ponto aqui, ou o primeiro passo aqui, sabe qual é? É nós não colocar o problema na frente do milagre, e colocar o milagre na frente do problema. Como assim, irmão Cícero? Olha, o Senhor me deu, está comigo. Agora, a função de distribuir é minha. Eu tenho que distribuir, se eu quiser milagre. Igual você falou da viúva lá, do azeite lá, do pão, da farinha. Então nós vemos que ele entregou na mão dela, ele entregou na mão dos discípulos. Agora a função de dividir para que essa multiplicação ela aconteça é minha. Em resumo, né? Eu tenho que fazer a minha parte e o milagre cabe a Deus fazer. Exatamente. Agora, se eu chegar aqui, o pastor fala para mim assim, olha, eu preciso que você esteja aqui amanhã 5 horas da manhã para vir à igreja. Eu falo, mas nessa hora, 5 horas, é muito cedo, uma hora boa de dormir, mas o pastor vai... E eu não venho, mas aí eu falo, quem sabe, eu tenho que vir e não venho. Quem perdeu a bênção fui eu. Por quê? Porque eu coloquei um problema na frente da minha bênção, ele impediu, eu fechei a porta do milagre. Então tem muita gente que precisa. Eu lembro que uma vez, pastor, para me encerrar, eu lembro que uma vez eu trabalhava no aeroporto, isso no ano de entre 94 e 97. Eu trabalhava no aeroporto aqui de Guarulhos, e ali na empresa eu tinha um cargo até bom, e tinha um gerente, a minha parte era direto com o gerente. E aquele gerente, ele disse, tinha um rapaz lá que ele falava assim, ele era cristão e tudo dele ele falava assim, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Tudo dele era de Deus. E aquele gerente ficava irritado com aquele rapaz. Esse cara, tudo dele é de Deus, tudo dele é de Deus. E eu quero ficar lá. Quando foi um dia, ele disse assim, Cícero, eu sei que você é crente, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Ele me chamou na sala dele para falar isso. Eu vou te falar uma coisa, eu não gosto de crente. Mas eu vou te falar uma coisa, porque eu tenho certeza que para tudo há um tempo na terra. Aí quando ele falou isso, ele falou assim, só que eu não vou falar muito porque eu não entendo, de repente posso falar coisa com coisa. Quando ele falou isso, eu peguei e falei para ele assim, você acabou de falar o versículo bíblico. Aí disse para ele, em Eclesiastes está escrito que há um tempo para todas as coisas. E o seu tempo vai chegar. Virei as costas e saí. Ele passou por um processo. Naquele processo, ele chegou para mim e disse assim, Cícero, eu preciso que você ore, que você reze, que você faça qualquer coisa por mim, porque eu estou numa situação que pode acontecer o pior comigo. E eu posso perder meu emprego, nunca mais arrumar um emprego de gerente. E ele disse assim, eu não sei o que você faz na sua igreja, mas pede lá comigo. Só que eu sabia que um tempo atrás ele tinha falado para mim que tudo que acontecia com ele, a avó dele era espírita, falava para ele antes de acontecer. Mas essa avó dele não contou. Essa avó dele não contou, não teve apoio dos espíritos para contar.
Aí foi nessa hora que eu lancei a palavra dele. Disse, olha, eu vou orar por você, Deus vai te dar um livramento e você vai contar a vitória. Para você saber que o crente serve ao Deus vivo. Aí ele disse, não, eu acredito, eu acredito. Aí eu saí dali, fui para o almoxerifado, quando eu tomava conta, fechei a sala e fui orar. Então a palavra foi lançada, a semente foi plantada. Aí vem aqui na parábola do semeador. Muitas das vezes a gente bate em uma porta, ou seja, em uma pessoa, chega até uma pessoa e fala, essa pessoa já cansei de falar para ela. Você planta a semente e vai lá e rouba. Planta a semente e vai lá e rouba. Chega uma hora que ela vai nascer. Esse é o momento certo de lançar. Exatamente, o momento certo. Você não prepara a terra, você já quer lançar a semente, E você quer- já quer a semente. Exatamente. Então tem pessoas que você tem que ir cultivando, preparando os poucos, pondo adubo, molhando, para que essa pessoa veja a diferença. Porque, para encerrar, eu vejo 3 formas de você ganhar alma para Jesus. Eu vejo 3 formas de você fazer uma pessoa se firmar na presença do Senhor. É as suas atitudes, a palavra que você lança para ela. Essa palavra, ela tem que ser lançada, mas ela tem que começar primeiro a fazer efeito em mim. Porque se ela não fizer efeito em mim e eu lançar para ele, ele vai falar assim, mas como que você prega isso e isso não faz efeito em você? Tremendo. Então, ela tem que fazer efeito primeiro em mim. Eu tenho que cultivar a terra, plantar, mas que eu tenho que plantar uma semente que faça efeito, e não uma semente podre. E a outra atitude é que eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Tem que persistir. Exatamente. Porque o Senhor, os discípulos disseram assim, olha, não tem dinheiro suficiente que compre. Mas a palavra do Senhor foi muito mais do que dinheiro. Ela foi lá e fez a multiplicação. E os discípulos fez o papel. É isso que nós temos que fazer. Excelente. Amém? Irmãos, partindo para uma conclusão aqui, né? Muito rico, um texto que a gente conseguiu explorar e tirar várias percepções. Tenho certeza que quando vocês lerem esse texto, vocês já vão pensar em discipulado. Acho que o objetivo é esse. Então, só para destacar aqui alguns pontos, né? Primeiro, levantar os olhos, mudar o foco, sabendo que eu preciso ganhar almas, que tem uma multidão que precisa ser atendida. Segundo, vendo, eu tenho que conhecer a necessidade dessas pessoas e ver como eu posso apoiar, né? Terceiro, a responsabilidade é nossa de alimentar. E Jesus sempre está perguntando, e aí, o que você vai fazer? Você vai querer só receber ou você quer distribuir? A disponibilidade de entregar, foi muito falado aqui, né? Eu tenho que ter disponibilidade de aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi, eu não posso guardar só para mim. Eu tenho que distribuir para o próximo. Colocar na mão de Deus. Quando eu coloco na mão de Deus, quando eu entrego o meu melhor para Deus, Deus ele multiplica, né? E está disposto a distribuir, né? Está disposto a ir a fazer a vontade do Mestre e ganhar almas para Deus. Eu acho que é uma grande lição aqui que nós aprendemos. Eu agradeço os irmãos aí por compartilhar o ponto de vista, né? E você que está ouvindo esse vídeo, saiba que discipular é isso, renunciar e querer fazer a obra de Deus a cada dia. Nós vamos disponibilizar esse conteúdo no YouTube. Você pode ir lá ativar o sininho, se inscrever no canal. A partir do próximo vídeo a gente já vai estar divulgando o nome do canal. Curta, compartilhe, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas com esses ensinamentos de discipulado. Amém? Amém.